Olá, e bem-vindos a este podcast dedicado à história da França. Hoje, vamos explorar um dos conflitos mais longos e marcantes da era medieval, a Guerra dos 100 Anos e o papel decisivo de Joana d'Arc. Neste episódio, você descobrirá os motivos, as principais batalhas e como essa guerra redefiniu o futuro da França. Junte-se a nós para mergulhar nesse momento-chave da história. A Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453, teve sua origem em uma disputa dinástica entre a França e a Inglaterra. Tudo começou em 1328, quando o rei da França, Carlos IV, morreu sem um herdeiro masculino. De acordo com a lei sálica, que excluía as mulheres da sucessão, a coroa foi entregue a Filipe VI de Valois, primo de Carlos IV. No entanto, essa decisão foi contestada por Eduardo III, rei da Inglaterra, que reivindicava o trono francês por meio de sua mãe, Isabel da França, filha de Filipe IV. Além da questão sucessória, a guerra também envolvia o controle territorial. Os reis da Inglaterra possuíam terras na França, principalmente na região da Aquitânia, e as tensões sobre essas terras eram frequentes. Além disso, a rivalidade entre as duas coroas era alimentada por fatores políticos e econômicos mais amplos, em um contexto de grandes mudanças na Europa. As primeiras décadas da guerra foram marcadas por vitórias retumbantes dos ingleses. Na Batalha de Crécy, em 1346, o exército francês, composto principalmente por cavaleiros, foi dizimado pelos arqueiros ingleses armados com longbows, armas formidáveis com grande alcance. Essa derrota revelou as fraquezas táticas da cavalaria francesa. 10 anos depois, em 1356, na Batalha de Poitiers, a França sofreu mais um golpe devastador. O rei João II da França foi capturado pelos ingleses. Sua captura mergulhou o reino em uma crise profunda, com crescente instabilidade interna e um enfraquecimento da autoridade real. O Delfim, Carlos, futuro Carlos V, tentou governar na ausência de seu pai, mas a situação permaneceu instável. Uma das batalhas mais icônicas da guerra foi a Batalha de Azincourt, em 1415. O rei Henrique V da Inglaterra liderou um exército em menor número contra os franceses. Apesar de sua superioridade numérica, os franceses, desorganizados e prejudicados pelas condições lamacentas do terreno, sofreram uma derrota catastrófica nas mãos dos arqueiros ingleses. Essa batalha demonstrou mais uma vez a superioridade tática dos ingleses e deixou a França devastada. Além das derrotas militares, a França estava minada por crises internas. A peste negra, que atingiu a Europa em 1347, dizimou uma grande parte da população, enfraquecendo ainda mais o país. Revoltas camponesas, como a Jacquerie em 1358, refletiram o descontentamento popular com a pesada tributação e a devastação causada pela guerra. Além disso, a guerra civil entre os Armagnacs, partidários do Delfim Carlos, e os Borguinhões, aliados dos ingleses, dividiu ainda mais o país. O rei Carlos VI, que sofria de episódios de loucura, foi incapaz de governar o reino de forma eficaz, deixando a França em estado de caos. Em 1420, o Tratado de Troyes, assinado entre os ingleses e os Borguinhões, prometeu à coroa francesa Henrique V da Inglaterra após a morte de Carlos VI, ameaçando a independência do reino. Foi nesse contexto desesperador que surgiu uma figura inesperada, Joana d'Arc. Nascida em 1412 em Domremy, Joana era uma simples camponesa que afirmava receber visões divinas instruindo-a a libertar a França e coroar Carlos VII, o Delfim. Em 1429, ela conseguiu convencer Carlos a confiar-lhe um exército, apesar de sua pouca idade e falta de experiência militar. Sob a liderança de Joana, o exército francês conquistou uma vitória decisiva no cerco de Orléans, um ponto de virada importante na guerra. Graças a ela, Carlos VII foi coroado rei em Reims em julho de 1429, legitimando sua reivindicação ao trono. Joana rapidamente se tornou uma heroína nacional, conhecida como a Donzela de Orléans, simbolizando a esperança da libertação da França. No entanto, a glória de Joana foi de curta duração. Em 1430, ela foi capturada pelos Borguinhões, aliados dos ingleses, perto de Compiègne. Vendida aos ingleses, foi presa em Rouen e submetida a julgamento. O julgamento foi presidido por Pierre Cauchon, bispo de Belvais e ferrenho partidário dos ingleses, cujo objetivo era desacreditar Joana e,
por extensão, a causa de Carlos VII. Acusada de heresia, de usar roupas masculinas e de afirmar ouvir vozes divinas, Joana foi condenada por um tribunal eclesiástico dominado pela influência inglesa. Em 30 de maio de 1431, aos 19 anos, ela foi queimada viva na fogueira em Rouen. Seu julgamento foi um exemplo gritante de manipulação política. No entanto, em 1456, ela foi reabilitada após um segundo julgamento que a inocentou de todas as acusações. Apesar da morte de Joana d'Arc, o impulso que ela deu a Carlos VII continuou. Reorganizando seu exército e aproveitando as fraquezas inglesas, o rei da França gradualmente recuperou os territórios perdidos. A Guerra dos 100 Anos terminou em 1453, após a decisiva vitória francesa na Batalha de Castillon. Os ingleses, exaustos, ficaram apenas com a cidade de Calais em solo francês. Esta guerra, embora longa e devastadora, marcou a unificação do reino e abriu caminho para a renascença na França. Obrigado por ouvir este podcast sobre a Guerra dos 100 Anos e Joana d'Arc. Se você gostou deste momento-chave da história, não hesite em se inscrever para descobrir outros eventos importantes da história da França. Até breve, para mais uma viagem pelos séculos.